A indução ela é indicada quando manter a gestação já não é tão bom. O indicado é que se interrompa a gestação, mas que ainda os benefícios do parto normal são muito maiores para o bebê do que fazer uma cesariana. Muito comum em gestações de alto risco. Então, a gente tem várias evidências científicas mostrando que gestante diabética, gestante hipertensa, gestante que tem problema de coagulopatia, outras intercorrências dentro da gestação também. Então, às vezes, o bebê que tem uma restrição de crescimento, um útero hiperestendido por qualquer que seja o motivo, mas que a gente já fique alerta, né? Muitas vezes a gestante tem uma cicatriz uterina anterior, então a gente também começa a pensar em formas, né, naturais ou mesmo mais mecânicas, né, ou medicamentosas de começar a indução. Então, tudo isso faz com que a gestante realmente possa ter muitos benefícios da indução. No caso de bolsas rotas prolongadas, onde a mulher rompeu a bolsa e ela não entrou em trabalho de parto espontaneamente. Então, em vez de ir para uma cesariana, a gente pode sim fazer uma indução de parto normal, lembrando sempre que o fator mais importante de todo parto é a segurança, tá? Então, o bebê ele tem que estar seguro, mostrando através dos batimentos cardíacos dele de que está tudo bem. E vamos lá, porque os benefícios do parto normal ainda são muito maiores do que tirar o bebê rapidamente por uma cesariana. Por que não é melhor ir logo para uma cesariana? Gente, por todos os motivos de que a gente já sabe que o parto normal é muito bom. Então, o bebê vai ter uma imunidade maior, vai facilitar a amamentação, a mulher vai ter uma recuperação muito melhor, né? Todos os benefícios do parto normal, eles também são usufruídos quando a mulher tem uma indução de parto. A única coisa que, obviamente, não é igual é que quando o trabalho de parto começa espontaneamente, foi ali o bebê e o corpo da mulher que fizeram com que aquilo acontecesse. Quando é uma indução, a gente vai dar esse empurrãozinho para que as coisas aconteçam, tá bom? Uma indução bem conduzida, uma indução bem feita, né? É uma indução que tem altas taxas de parto normal. O que a gente vê é mulheres falando assim, já que é para escolher o dia, então eu prefiro que seja logo uma cesárea. Então, sim, essa mulher ainda não entendeu quais são todos os benefícios do parto normal, ainda está faltando aí algumas informações, tá bom? Não vamos esquecer que a cesárea é uma cirurgia de médio porte, que tem todas as complicações, e a gente também não deve esquecer que a cesariana tá aí para salvar vidas e ela é maravilhosa. Que bom que inventaram, que bom que ela existe, porque senão as coisas seriam muito mais arriscadas ainda, tá bom? Por que dizem que indução de parto dói mais? Eu tô para dizer para vocês que metade dos partos que eu atendo são de gestantes de alto risco. Então a gente já fala muito sobre indução durante o pré-natal, porque a gente vê que muitos casais só se atentam para a necessidade de estudar, de saber sobre parto quando realmente acontece alguma coisa. Então é normal que uma gestante que já é hipertensa, ela comece a estudar, o medo, né, faz a gente agir. Então ela já começa a estudar antes, ela já quer saber, ela já tem mais receio do que pode dar errado. Então, muitas vezes, esse tipo de gestante que tem alguma comorbidade, ela já chega querendo saber mais, querendo mais informações, querendo, inclusive, se sentir muito dona do seu próprio processo. Mas elas vêm sempre com essa pergunta, Júlia, por que dizem que indução de parto dói mais, demora mais? Existem vários fatores que podem fazer com que uma indução de parto doa mais, certo? Para mim, a primeira de todas chama dor emocional. Então, a mulher que ela não foi preparada, que ela não se sente acolhida, ela vai entrar naquele circuito que eu sempre falo para vocês, que é o de medo, tensão e dor. Quanto maior o medo, mais tensa a gestante fica, mais adrenalina ela libera, mais ela vai estar com os músculos rígidos, né? E maior a dor também. E aí, quanto maior a dor, ela começa a entrar naquele ciclo, né? Meu Deus, quanto tempo mais eu vou ficar aqui? Como é que vai ser? Então, ela vai ter mais medo. E aí, isso vai se retroalimentando de uma forma, assim, muito negativa, muitas vezes, para a gestante. O que eu vejo, assim, é que muitas mulheres, na verdade, acham maravilhoso que exista isso. Porque se essa não fosse uma opção, elas iriam direto para uma cirurgia, tá? Então, no Brasil, a cirurgia cesariana, ela já foi normalizada, digamos assim, né? Quando a gente tem esses índices tão grandes, ela é normalizada. Mas em muitos outros países de primeiro mundo, principalmente, quando a gente fala de cesariana, é uma coisa que dá muito medo na gestante. Então, assim, elas, obviamente, a maior parte vão preferir realmente passar por uma indução de parto do que uma cesariana. Essa dor do emocional, da mulher estar despreparada, dela não saber o que vem depois, de não ser explicado passo a passo, de não ser falado sobre os riscos,
simplesmente, ó, é isso aqui e acabou, isso já gera uma tensão muito grande, tá? Então, a primeira coisa que eu lembrei é que o trabalho de parto não começa naturalmente, ou seja, ele já vai ter que iniciar, em vez dele começar em casa, com a mulher de boa, dormindo, enfim, ele já vai se iniciar depois de algum procedimento, né? Então, depois de fazer um balão, depois de colocar o comprimido via vaginal de 6 horas, isso tudo realmente gera um desconforto, tá? A segunda coisa é que numa indução de parto, geralmente são feitos mais toques vaginais nessa mulher. Como é feito mais toque vaginal, isso causa um desconforto nela, às vezes até no acompanhante, que fica, putz, porque toda hora tem que fazer esse toque. Porque, por exemplo, a medicação ouro para indução, que é o misoprostol, a gente precisa colocar de 6 horas. Então, desde já, a gente já sabe que de 6 horas essa mulher vai realmente receber um toque vaginal para ser colocada a medicação nela. Isso causa esse desconforto, e depois, geralmente, ela tá no andar, né? Então, esse processo começa no quarto, então é feito outro toque para ver como tá evoluindo o tempo todo, para ver se já tá na hora de ir pro centro obstétrico. Então, esse excesso de toques vaginais também causa um desconforto bem grande, que pode aumentar na mulher a sensação de dor, tá? Mas, para mim, existem 2 principais motivos. Um é esse do toque vaginal e o outro é o erro de condução. Para mim, esse é o número 1 que faz com que as mulheres achem que indução de parto dói mais. O que a gente vê? Vários relatos de mulheres falam assim, eu fui fazer a indução. Eu cheguei no hospital, me internei, me colocaram dentro do centro obstétrico e aí colocaram aquele sorinho para eu começar a ter contração. Então, gente, o problema dessa dor é uma condução errada. O que acontece é que isso faz com que a mulher desista da indução e que ela pense que a indução não é uma coisa bem sucedida, tá? Por quê? Para que ela tenha contrações, a gente precisa primeiro preparar o colo do útero. Se essa mulher não tem o colo do útero preparado, ela entra no centro obstétrico, é colocada a ocitocina, que é o famoso sorinho, e ela começa a ter contração, não se espera que ela vá evoluir muito, porque o colo do útero exatamente não estava preparado. Naquele momento, ela precisava de preparo de colo de útero e não de contração. E aí ela fica 5 horas com contração, sem saber o que está acontecendo, daqui a pouco vai lá um profissional e fala, olha, você está com a mesma dilatação. Aí ela fica, putz, não dou mais conta, tô morrendo de dor, não evolui nada, então sim, não vai dar, meu corpo é falho, não vai dar certo comigo, e aí acaba numa cesariana mesmo, tá? Então, esse tipo de experiência, infelizmente, é uma experiência muito, muito, muito comum. Preciso dizer para vocês que indução de parto, em geral, demora algumas horas ou até mais de um dia, tá? Se a gente for pensar aí, nesse comprimido de misoprostol, que é colocado de 6 horas, e onde a maioria dos protocolos da maioria das maternidades é que sejam colocados 4, então ela teria 24 horas colocando misoprostol. Muitas vezes isso é demais, tanto para a gestante quanto para os profissionais.